Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Alexandre Duarte, de Matemática. E nesta aula vamos retomar o tema Geometria Analítica, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3 e do Enem, não é isso, professor Alexandre? Isso, tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Tudo bem com vocês? Bom, a pergunta que não quer calar, Dani, é exatamente essa, que como que cai Geometria Analítica no Enem? Então hoje vamos ver algumas questões, começando da maneira mais simples, né, e prosseguindo. Ótimo. Sejam bem-vindos. Então, a Dani já falou, né? Geometria Analítica é o nosso tema. E vamos começar, Dani, com uma questão do Enem 2018. Você pode ler para nós, por favor? Vamos lá. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... E as alternativas? Letra A, 30, letra B, 40, letra C, 45, letra D, 60 e letra E, 68. Obrigado, Dani. Nada. Bom, então vamos ver as informações essenciais. Gente, lembra de sempre em qualquer questão do Enem, não só de matemática, é muito importante que a gente aprenda a ler as informações essenciais da questão. A primeira é que os focos A e B estão a 30 metros de distância um do outro. E a segunda informação é que a distância do bombeiro ao foco A é sempre o dobro do foco B, porque, como ele disse, o foco A está mais quente. Então, faz sentido que o bombeiro esteja mais longe do foco mais quente. E aí, eu vou afirmar para vocês, né, nesse meu esquema aqui, né, eu desenhei o foco A à esquerda, o foco B à direita, coloquei uma chama maior aqui no foco A, para a gente lembrar que é mais quente. O bombeiro não pode estar à esquerda do ponto A. Por quê? Em qualquer região aqui à esquerda do foco A, ele vai estar mais perto do A do que do B. Vocês concordam, gente? Porque, olha só, a distância até o A está aqui e a distância até o B está aqui. Então, não faz sentido o bombeiro estar à esquerda do ponto A. Então, nós temos duas alternativas. Ou o bombeiro está entre A e B, e nesse caso ele vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Vocês lembram lá do enunciado? Ó? A distância até o A é o dobro da distância do B. Ou então o bombeiro vai estar à direita do ponto B. Então, aqui ele vai estar mais perto do A do que do B. Então, aqui ó, ele está do A o dobro da distância do B, aproximadamente no meu desenho. E aqui a gente também representou a distância de 30 metros entre os dois focos. Para facilitar, eu chamei o bombeiro da esquerda de ponto P e o bombeiro da direita de ponto Q. E nós vamos tratar um de cada vez. Bom, então para começar, eu vou chamar de X a distância do bombeiro da esquerda até o foco B. Primeiro vamos trabalhar, gente, só com o bombeiro da esquerda. Gente, se o total é 30 e esse pedaço é X, quanto que sobra para o outro pedaço? 30 menos X. Por exemplo, se aqui for 5, sobraria 25. É o que falta para 30. Então, representamos a distância de P até B por X e de P até A, consequentemente, vai ser 30 menos X. E aí vamos colocar a condição do problema. A distância do bombeiro P até o foco A é o dobro, 2 vezes, a distância do bombeiro P até o foco B. Dani, que eu estou usando que eu aprendi com a professora Eliana, eu estou representando a multiplicação em vários momentos por um asterisco. Bom, qual que é a distância de P até A? De P até A, 30 menos X. Colocamos lá na equação. Igual o dobro, 2 vezes, a distância de P até B. É X. É X aqui, ó. Ok? Então, a equação ficou assim, ó. 30 menos X igual a 2 vezes X. Bom, vamos passar esse menos x para o outro lado da equação, gente? Aí ele vai trocar de sinal, vai ficar 30 igual a x mais 2 vezes x, 2x. Depois, 30 igual a x mais 2x, 3x. Ficou 30 igual a 3x. Depois, vamos passar esse 3 dividindo para cá, ó. Passando dividindo, ele não vai trocar de sinal, né? Vai ficar 30 sobre 3 igual a x. Então, quanto que vale a distância x?
10 metros. E agora nós temos que fazer a mesma análise para o bombeiro que está do lado direito. Então, no caso do bombeiro que está no ponto Q, eu chamei de Y, a distância do bombeiro até o foco do fogo mais fraco. E aí, consequentemente, como a distância entre os focos aqui é 30, se esta distância é Y até este fogo aqui, até o outro vai ser Y mais os 30 que estão faltando, que separam os dois focos aqui. Então, até o ponto A, o bombeiro aqui está na distância Y mais 30 e até o ponto B a distância Y. E vamos colocar novamente a condição, que a distância do bombeiro até o ponto A é o dobro da distância do bombeiro até o ponto B. Se a gente fizer isso, vamos olhar na figura, distância de Q até A é 30 mais Y, ou Y mais 30, está aqui na equação. Y mais 30 igual 2 vezes, e a distância do bombeiro até o ponto B é o que a gente chamou de Y. Ok? Então, ficou 2 vezes Y. Bom, vamos fazer parecido com a outra solução, né? 2 vezes Y é 2Y. O Y que estava do lado esquerdo, nós vamos passar para o lado direito. Ficou negativo o sinal aqui, gente, ó. 2Y menos Y. Então, ficou como? 30 igual 2Y menos Y dá Y. Quer dizer que Y vale 30 metros. E agora, vamos juntar essas informações num desenho só. Por quê? Gente, outra dica, né, Dani? Uma dica importante. Qualquer questão, não só matemática, na hora que você for responder a questão, por favor, leia de novo a pergunta que está fazendo. Porque às vezes você achou um X, achou um Y no entusiasmo, por exemplo, você achou lá um raio de uma circunferência, mas a pergunta era diâmetro. Então, uma técnica boa para o Enem é sempre você voltar e falar, tá, achei tudo, resolvi tudo, agora eu quero ver o que ele está perguntando mesmo, será que é o que eu estou pensando? O que ele está perguntando não é X nem Y, é a maior distância em metro que 2 bombeiros poderiam ter entre eles. Por que agora ficou fácil? Porque agora você já achou as distâncias. Vamos conferir aqui, ó. X, que estava aqui do lado direito, a gente achou que é 10. Então, esse bombeiro aqui, P, ele está a 10 metros do foco B. E o que falta para 30 é 20, né? 30 menos X. 10 mais 20 dá os 30 aqui, que é a distância entre os dois focos. Então, repara que realmente a distância dele até o ponto A, 20, é o dobro da distância até o ponto B, 10. E o outro bombeiro também, porque até o ponto A, olha só, ele tem 30 mais 10 mais 20, que dá 60. Realmente é o dobro da distância até o ponto B, que é 30, né? 60 é o dobro de 30. E a distância entre os bombeiros vai ser o que a gente chamou de X mais o que a gente chamou de Y. Então, 10 mais 30, a maior distância entre os bombeiros é de 40 metros. Que é a alternativa B. Um comentário sobre esta questão específica do Enem, né? Eu vi há mais tempo várias soluções na internet, e o que muita gente não percebeu é o seguinte, esta condição aqui, no plano, né, a distância até o ponto A é o dobro da distância do ponto B, na verdade forma uma circunferência, sendo que um bombeiro está numa ponta aqui da circunferência, entre aspas, e o outro bombeiro na outra ponta, assim, diametralmente opostos. Porque em nenhum momento a questão falou que os bombeiros estão em linha reta com os focos de incêndio. Então, na verdade, eles poderiam estar nessa circunferência. Mas, de qualquer jeito, gente, se você está em cima de uma circunferência, qual que é a maior distância possível entre dois pontos de uma circunferência? O diâmetro da circunferência. Então, neste caso aqui, né, mantém que a maior distância entre os bombeiros é de 40 metros. Vamos para outra questão, Dani? Essa é do Enem de 2016, por favor. Vamos lá. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para transporte de água de fonte, F, até o reservatório de um novo bairro, B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros.
conforme ilustrado no sistema de coordenadas x, o, y da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Ok, está aqui o mapa, né? Está aqui a galeria, se ela for construída reta, da fonte até o ponto B, mas também pode contornar por uma semicircunferência. E o que a Dani leu muito corretamente, né? O que é x, o, y? É o sistema de coordenadas. X é o eixo x, O é a origem, né, que é o ponto 00, e Y é o eixo Y. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para o raio e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é de... Ok, e aí temos as alternativas em horas, tá, gente? Letra A, 1.260, letra B, 2.520, letra C, 2.800, letra D, 3.600 e letra E, 4.000 horas. Ok, obrigado, Dani. Nada. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, é achar o raio dessa circunferência, porque nós vamos precisar do raio tanto para achar a distância aqui em linha reta, como para achar a distância em cima da circunferência. Mas aí fica fácil a gente perceber o seguinte, ele deu as coordenadas tanto da fonte de água, como do ponto B, que é o ponto do bairro onde quer chegar. Então, o que a gente pode fazer? Gente, o que significa aqui menos 1 e 1? O x do ponto F é menos 1. Significa que a gente descer aqui, ó, no eixo x, vai ser menos 1. E o y é 1, que significa que se a gente for até aqui, ó, é 1. Então, na verdade, né, se a gente desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó, nós vamos ter um dos catetos igual a 1 e o outro cateto igual a 1 também. E o raio da circunferência que a gente quer vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí a gente vai lembrar que em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Olha lá, ó. O raio ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ficou o raio ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1 também, 1 mais 1, 2. O raio passando para lá, né, na forma de raiz do quadrado, vai ser raiz de 2. Ele mesmo deu no enunciado, que é para a gente aproximar a raiz de 2 por 1,4. Só que lembra que ele falou que a escala do gráfico está em quilômetro? Então, é 1,4 quilômetros. Quilômetro. Então, multiplicando por 1.000, vai dar 1.400 metros. Via segmento de reta, demora 1 hora a construção, né? Então, qual que é a distância mesmo da fonte até o ponto B? Vai ser 2 vezes o raio. A gente acabou de calcular o raio como sendo 1.400, né? Então o tamanho do caminho reto vai ser 2 vezes 1.400, 2.800 metros. E como cada metro gasta justamente 1 hora, né? 2.800 metros vão gastar 2.800 horas, que é uma das alternativas. Mas espera lá. Você vai falar assim, pô, Alex, o outro caminho é mais longo. É, mais longo, mas acontece que também eles levam menos tempo para cavar por aqui. Bom, e o que é isso aqui? Isso aqui é o comprimento total da circunferência, que eu chamei de C, dividido por 2. Talvez você se lembre que o tamanho da circunferência, né, o comprimento, é 2πr. 2 vezes π vezes r. Como a gente quer metade da circunferência, a gente pode passar esse 2 dividindo aqui, ó, C sobre 2, π vezes o raio. Também no enunciado, ele pediu para usar 3 como aproximação para o π. Então, o comprimento sobre 2 vai ser 3 vezes 1.400, que deu 4.200 metros. Bom, só que ele falou que no caminho semicircular, cada metro gasta 0,6 hora, 6 décimos de hora. Então, multiplicando 4.200 por 0,6 deu 2.520. Se você lembrar que a outra resposta deu 2.800, essa aqui é menor, né? Então, qual que é a resposta correta? Letra B é a resposta correta. Ok.
Vamos para a próxima? Caiu no Enem de 2016. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90, como ilustrado na figura. Eu vou mostrar a figura, tá? Já. No eixo horizontal do gráfico. Vamos lá, peraí. Né? No eixo horizontal do gráfico, tem-se o percentual de funcionários ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários. E no eixo vertical, tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. Aí sim, vi a figura aqui, ó. No eixo horizontal, igual a Dani falou, a quantidade de funcionários em porcentagem, e no vertical, a massa salarial. E está aqui o ponto P que ele falou. E a pergunta é... O índice Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A/A mais B, em que A e B são medidas das áreas indicadas no gráfico. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que se representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário e em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser... E aí as alternativas? Letra A, 40%, letra B, 20%, letra C, 60%, letra D, 30% ou letra E, 70%. Obrigado, Dani. Dani, essa foi considerada a questão mais difícil do Enem de 2016. Eu estou pensando nisso aqui mesmo. Bom, a primeira coisa que ele fala é que ele quer essa razão aqui, ó, A sobre A mais B. E a meta é tornar essa razão igual a 0,3. Então, para ficar mais fácil, nós vamos representar 0,3 em decimal. A sobre A mais B igual, isso aqui, né, gente? A gente pode ler 3 décimos, ou seja, 3 sobre 10. Mas o que é a área A mais B? Vai ser a área de todo este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então, aqui é a base, aqui ó, de 0 a 100, a base é 100. Aqui é a altura, que também é 100, porque aqui é um quadrado, base 100 e altura 100. Então, quer dizer que o A mais B vai ser base vezes altura sobre 2. 100 vezes 100 sobre 2, 10.000 sobre 2, o A mais B dá 5.000. Se a gente percebeu que é legal fazer isso primeiro, por que isso nos ajuda? Que a gente já tem o denominador aqui, ó. O A mais B da nossa expressão lá, que tem que ser 0,3, é 5.000. Tem que dar 3 décimos. A gente multiplica cruzado, fica 10 vezes A igual a 3 vezes 5.000, 10 vezes A igual a 15.000, passo 10 dividindo, o A é igual a 1.500. Bom, só que aí a gente tem um problema, que é o seguinte, a gente tem que achar onde que vai estar esse ponto P para atingir os objetivos. Aí eu chamei aqui a ordenada do ponto P de Y. Se a gente reparar que isso aqui é um quadrado, né, isso aqui é a diagonal do quadrado, é a reta Y igual a X, ângulo de 45 graus, por simetria, ó, se aqui é Y, aqui embaixo vai ser Y também, como se fosse um espelho. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente quer, que é a área desse triângulo azul, que é o A, nós vamos dividir em 2 triângulos, o de baixo e o de cima. O de baixo é base vezes altura sobre 2. Qual que é a base aqui? É só você ver a diferença aqui, ó, 90 menos Y é a base. E a altura? A altura é o próprio Y, sobre 2. E a segunda parte? É o outro triângulo aqui de cima. Repara que a base é a mesma do primeiro, 90 menos Y. E a altura aqui, ó, vai ser 100 menos Y. Base vezes altura sobre 2. Aí a gente pode tirar o mínimo, somar tudo. A gente pode reparar que esse fator aqui está repetido, colocar o 90 menos Y inteirinho em evidência. E aí vai ter a vantagem que vai cortar Y com menos Y. Vai ser 90 menos Y vezes 100 sobre 2. Simplificando, vai ser 90 menos Y vezes 50. E aí a gente simplesmente iguala isso a 1.500. Ok? O 50 passa dividindo. Vai ficar 50 aqui embaixo, 1.500 por 50 deu 30.
Se 90 menos y deu 30, o y vale 60%. Agora é o momento, Dani. Olha que vontade de marcar os 60%. Mas a pergunta dele é em respeito aos 10% dos funcionários. Então, se a gente observar na figura, isso que a gente marcou, os 60%, corresponde a 90% dos funcionários. Então, ele queria o que falta para 100%. A resposta é letra A, 40%. Né? Ou seja, uma pegadinha. Você terminou de fazer uma questão muito difícil, achou 60%, mas que não corresponde à pergunta dele. Ele queria o restante, o complementar. Bom, muito obrigado por sua presença e espero que tenha respondido a nossa pergunta como que a geometria analítica cai no Enem. Obrigado, Dani.